Então vamos lá. Êxodo 31, que semana passada nós paramos no capítulo 30. Quem trabalhar no dia de sábado deverá ser morto. Gente, pega como base a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Porque se vocês pegarem outras Bíblias, né, tem pessoas aí falando, mas o Cássio falou que é isso que está escrito, mas eu peguei aqui da minha Bíblia e a palavra é diferente. Gente, aqui está mais próxima do original grego e hebraico, é a Bíblia de Jerusalém. É a melhorzinha, entende? Muito complicado isso aí, porque você vai pegar versões modernas da Bíblia. Nossa, já tem várias versões, várias traduções, e se perde muita coisa. Então você vai pegar a Bíblia de Jerusalém e vai comparar. Porque se você, como a gente viu lá em Gênesis, que o nome de Deus que Jacó adorava era El, que era o Deus do pai dele. Então Abraão, Isaac e Jacó adoravam o Deus El, ou o panteão dos cananeus, lá de Melquisedeque, entende? Nós entendemos que o Melquisedeque, ele era um sacerdote de Salem e ele era um sacerdote do panteão dos cananeus, que tinha o Deus El, El Elyon, El Shaddai, e por aí vai. São esses vários deuses, né? Os 70 deuses do panteão dos cananeus. Então nós vimos isso, certo? Então, quando a gente olha para o livro do Êxodo, a gente vê ali toda a ascensão do Yahvé. E agora, a gente vai entrar no capítulo 31 e seguindo, que eu vou apontar mais algumas leis, né, que estão aí fortes, como essa, né? Que o dia do sábado, gente, imagina nos dias de hoje, né? Imagine quantas pessoas trabalham no sábado. Quantas pessoas precisam trabalhar no sábado. E nós vamos chegar lá no Evangelho e ver que Jesus fez um monte de coisa no dia do sábado. E vira uma briga tão grande, né? Entre os cristãos. Porque para o judeu, não. Para o judeu, o cristianismo não serve. Então a gente tem que deixar essa ideia que é um combo. Não é um combo. Para a cabeça do judeu, não existe Novo Testamento. Não tem. Existe a lei, os profetas e pronto. É na nossa cabeça de ocidental, cristão, catequizado, evangelizado, que enfiaram isso, que existe um combo do Antigo e o Novo Testamento. E não tem. Não existe. Então, quando a gente olha para essa questão do sábado, o cristão guardar o sábado, fica um pouco contraditório, porque nós vamos chegar lá nos evangelhos e vai ver que Jesus curava no dia de sábado, andava no dia de sábado, entrou numa plantação de espigas e colheu as espigas e comeu no dia de sábado. E ele dizia, está aqui que é maior que o sábado. E lá, no Antigo Testamento, como a gente aprendeu, né? Se fizer qualquer coisa no sábado, tinha que ser morto. Morte. Vamos pensar, né? Vamos pensar um pouquinho. Então entra aí uma segunda narrativa da construção do tabernáculo, capítulo 31, né? Então lá no capítulo 20 tem toda uma narrativa da construção, e no capítulo 31 começa uma segunda narrativa. Vocês vão ver isso, por isso que eu falei que fica meio truncado. Você fala, nossa, mas de novo? Mas não tinha já essa narrativa lá no capítulo 20? Por que está repetindo de novo? Porque cria uma confusão mesmo. Você vê, acho que outra pessoa chegou e falou, não, eu vou recontar essa história, né, à minha maneira. Vou dar um jeitinho aqui. Então começa essa narrativa. O Êxodo capítulo 32. O povo escravizado tinha brincos de ouro e Deus vai descarregar a sua ira contra o povo. Porque o que acontece, né? Moisés, aí nessa segunda narrativa, Moisés sobe, porque diz que Moisés ficou 40 dias lá em cima, né? Na primeira narrativa, lá no capítulo 20, já se fala isso, que Moisés subiu e ficou 40 dias, os sacerdotes poderiam subir até parte do caminho, senão eles morreriam, que eles conseguiram ver Deus, na primeira narrativa. Nessa segunda narrativa, Moisés vai sozinho. Os sacerdotes não podem ir, não pode chegar lá, né? E Moisés, ele também não conseguia ver Deus, né? Só via a sombra que chegava, ou até mesmo Deus de costas, né? Não via. Não assim, face a face. Então, o que aconteceu? Arão, o irmão de Moisés, que era o levita, né? Que era o sacerdote mor,
começou a ser pressionado pelo povo. O povo falou assim: olha, esse Moisés não vai resolver a nossa vida, não. Você dá um jeito, arruma um Deus para nós. E aí Arão pediu para aquele povo arrancar os brincos de ouro que eles tinham, todos os utensílios de ouro que eles tinham. Gente, eu volto a dizer, era um povo escravizado. Era um povo que não tinha o que comer, o que beber, mas de repente eles falam que tinham carne à vontade, comida à vontade no Egito, e que eles tinham saído de lá com seus pertences. É contraditório isso. Então eles retiraram todos os brincos e tal, entregaram para Arão, e Arão faz o bezerro de ouro. E Deus se revolta com aquilo. Deus ele fica muito bravo com aquilo. E aí avisa Moisés, olha, o seu povo, e é engraçado, né? Porque Deus fala para Moisés, o seu povo pecou. E Moisés fala, mas é o seu povo, Deus. E um fica jogando pro outro aquele povo que ninguém quer. É muito engraçado. Você pega essa parte da Bíblia, você começa a ler assim, é hilário mesmo.